Estudo bíblico Efésios 4. O capítulo 4 fala sobre a unidade da igreja. Compara a igreja como um corpo, organismo complexo com muitas funções, cada uma em seu lugar, operando harmonicamente, sendo o amor o seu princípio básico, verso 16, e Cristo sua cabeça e força diretiva. Seu objetivo é o nutrimento de cada um dos seus membros para que se tornem a imagem perfeita de Cristo, versos 12 a 15. A ideia de crescimento, como vem expressa nestes versículos, parece aplicar-se tanto a indivíduos quanto à igreja como um todo. A infância da igreja passará, sua maturidade chegará. Comparar a passagem correlata em 1 Coríntios, capítulos 12 e 13. A igreja existe há mais de 2.000 anos e a esse respeito ainda está em seu estado infantil. Se ainda vai haver nesse mundo uma unidade orgânica exterior da igreja visível, não sabemos. O egoísmo e o orgulho dos homens são contrários a isso. Mas sempre houve, e ainda hoje há, uma unidade na igreja invisível dos verdadeiros santos de Deus, a qual, de algum modo, em algum tempo, em alguma parte, virá a ser plenamente conseguida como resposta à oração de Cristo, João 17, e se manifestará a igreja como um corpo da plena estatura do Senhor Jesus. Olhando a igreja como irmandade, versos 25 a 32, é necessário que seus membros se considerem mutuamente. Irai-vos, verso 26. Talvez Paulo achasse demais dizer-lhes que de modo algum se irassem. Assim adverte-os que cuidem de não conservar a ira. Furtar, verso 28. Alguns deles, evidentemente, tinham sido de caráter mau, porém, agora devem respeitar o direito alheio. 2 Tessalonicenses 3, versos 6 a 15. Verso 1. Esse versículo marca a transição da doutrina para a obrigação, do princípio para a prática, da posição para o comportamento. Andeis de modo digno. Frequentemente, andar é usado no Novo Testamento para se referir à conduta diária. Paulo estabelece o tema para os 3 capítulos finais. Somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Filipenses 1, 27. As qualidades do verso 2 são imprescindíveis. Filipenses 2, versos 1 a 4. Humildade, mansidão e longanimidade refletem-se no amor paciente pelos outros, o qual é contínuo e incondicional. 1 Pedro 4, 8. Verso 3. Unidade do Espírito. Deus sabia que isto não seria sempre possível, porque uma pessoa sozinha não pode manter a união. Observe que Paulo não exige que o cristão faça a unidade, pois só Deus pode criar o laço. Mas é responsabilidade dos crentes o esforço de resguardá-lo. Essa união é concedida pelo Espírito a todos os cristãos verdadeiros. 1 Coríntios 6, 17, 12, de 11 a 13, Filipenses 1, 27 e 2, verso 2. Criando o laço de paz, um cordão espiritual que envolve e junta o povo santo de Deus. Esse laço é o amor. Colossenses 3, 14. Versos 4 a 6. Nessa passagem, Paulo lista as áreas particulares da união ou da unidade: o corpo, espírito, a esperança, o Senhor, a fé, o batismo e Deus o Pai. A unidade desses 7 elementos que formam os alicerces do cristianismo apela insistentemente para uma unidade correspondente entre aqueles que confiam nesse fundamento. Todos pertencem ao corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, de 11 a 13, têm o mesmo Senhor e são filhos do mesmo Pai. Temos aqui um relacionamento triplo de um só Deus e Pai com todos os que são seus. Ele é sobre todos. Isso expressa sua soberania, sua transcendência. Verso 6. O único batismo pode referir-se ao batismo de Cristo por nós. Marcos 10, versos 38 e 39, Lucas 12, 50, o qual compartilhamos simbolicamente no nosso batismo. Romanos 6,
versos 3 a 5. Compare 1 João 5, versos 6 a 8, onde João afirma a unanimidade dos 3 elementos, água, sangue e espírito no batismo de Jesus Cristo. Esses 3 elementos dão testemunho na terra. Verso 6. Um só Deus. Essa é a doutrina básica de Deus ensinada na Escritura. Deuteronômio 4, verso 35, 6, verso 4, 32, 39, Isaías 45, 14, 46, 9, Marcos 12, 29, 32 e 1 Coríntios 8, versos 4 a 6. Versos 7 a 16. E agora, passando do assunto da unidade dos cristãos, todos, verso 6, para o da singularidade dos cristãos, cada um, verso 7. Todo membro da igreja tem uma função a desempenhar para o bem do corpo, mediante a graça concedida a cada um. Toda a responsabilidade e poder são recebidos de Cristo, que concede os dons à igreja para o seu aperfeiçoamento, que resulta não só em crescimento em número, como também em varonilidade, isto é, firmeza na doutrina verdadeira. Versos 14 e 15. Verso 7. A proporção do dom de Cristo. Cada cristão tem um dom espiritual único, dado por Deus de acordo com sua soberana vontade e o seu desejo. Romanos 12, versos 6 a 8, 1 Coríntios 12, versos 4 a 10, 1 Pedro 4, 10. Paulo fala sobre o dom que recebeu em capítulo 3, versos 2 e 8. Versos 8 a 10. Cristo foi exaltado à posição que hoje ocupa após o estado de humilhação. Capítulo 1, versos 20 a 23 e Filipenses 2, de 1 a 11. Essa forma de servir é modelo a ser imitado pelos crentes. O apóstolo, comentando a citação, menciona que o Senhor Jesus desceu primeiro, antes de subir. Alguns aceitam isso como uma referência feita à morte de Cristo e à sua assim chamada visita ao Hades. Parece mais provável, entretanto, que é simplesmente uma referência à sua vinda do céu. Ele desceu às regiões inferiores da terra, João 3, 13, acima de todos os céus, Hebreus 4, 14. Verso 11. Os diversos tipos mencionados são dons de Cristo à igreja. Pastores e mestres, as duas palavras são empregadas em conjunto para o mesmo grupo de indivíduos que pastoreiam e instruem o rebanho de Deus. Ver pastores e cuidado pastoral em 1 Pedro 5, 2. Versos 12 e 13. Não se refere em primeiro lugar àqueles mencionados no verso 11 e que fazem a obra do ministério, mas ao povo que equipam. Mestres eficientes auxiliam cada crente a encontrar seu próprio modo de agir em benefício do restante da igreja. A unidade e a harmonia entre os cristãos são possíveis somente quando construídas sobre o fundamento da sã doutrina. Verso 16. Paulo recorre à analogia do corpo humano. Unidade de estrutura no corpo inteiro e variedade de funções nas suas partes são os requisitos para o crescimento. Os dons não são dados aos crentes para seu proveito próprio, particular. O crescimento bíblico e piedoso da igreja resulta de cada membro do corpo usar por completo seu dom espiritual em submissão ao Espírito Santo e em colaboração com outros cristãos. Colossenses 2,19. Isso pode ser dito em duas palavras: amor e responsabilidade. Versos 17 a 19. O conteúdo dessa passagem corresponde em muito à crítica da cultura gentílica feita em Romanos 1. Enquanto a carta aos Romanos apresenta Deus como aquele que entrega os gentios a uma vida temerária e devassa, Romanos 1, 24 a 31, Efésios apresenta o mesmo desfecho sob a perspectiva da ação humana. Os que se desviaram é que se entregaram, verso 19. Semelhantemente, em Êxodo, é dito que Deus endurece o coração do faraó, por exemplo, Êxodo 4, 21 e 7, verso 3. Mas o faraó também endurece o seu próprio coração, Êxodo 8, verso 15, 32 e 9, 34. Nesses versículos, Paulo fornece 4 características de estilos de vida ímpios que os que creem devem evitar. Verso 17. Não mais andeis. Os cristãos são parte do corpo de Cristo,
foram agraciados espiritualmente pelo Espírito Santo e são edificados por intermédio de outros cristãos. Eles não devem continuar a viver como os demais ímpios, 1 João 2,6, primeiro na vaidade de seus próprios pensamentos, improdutivos, com uma vida vazia, vã e sem sentido. Romanos 1, 21 a 28, 1 Coríntios 2, 14 e Colossenses 2, 18. Verso 18. Segundo, alheios à vida de Deus. Os incrédulos estão separados de Deus espiritualmente, então ignoram a verdade de Deus, 1 Coríntios 2, 14, o que resulta na obscuridade espiritual voluntária e na cegueira moral deles. Romanos 1, 21 a 24, 2 Timóteo 3, 7. Eles são cegos ou duros como uma pedra. Verso 19. Terceiro, tendo-se tornado insensíveis. Os incrédulos são insensíveis moral e espiritualmente. À medida que continuam a pecar e a voltar-se contra Deus, tornam-se ainda mais indiferentes. Romanos 1, 32. Quarto, dissolução, impureza. Os incrédulos são depravados em sua conduta. Romanos 1, 28. À medida que continuam sucumbindo por vontade própria à sensualidade e à licenciosidade, eles progressivamente perdem a restrição moral, em especial na área dos pecados sexuais. A impureza é inseparável da ganância, que é uma forma de idolatria. Capítulo 5, verso 5 e Colossenses 3, 5. O fato de algumas almas não chegarem aos extremos dos versos 17 a 19 se deve à graça comum de Deus e à influência regeneradora do Espírito Santo. Versos 20 e 21. Aprendestes, tendes ouvido, fostes instruídos. 3 descrições figuradas da salvação, o novo nascimento. Verso 21. Segundo é a verdade em Jesus. A verdade a respeito da salvação conduz à plenitude da verdade sobre Deus, o homem, a criação, a história, a vida, o propósito, os relacionamentos, o céu, o inferno, o julgamento e tudo mais que é realmente importante. João resumiu isso em 1 João 5,20. Ele é a fonte de toda certeza e fonte dos benefícios do Evangelho. Versos 22 a 24. Despojeis, renoveis, revistais. São palavras que lembrem o batismo primitivo. Os velhos trajes imundos são abandonados para se vestir os novos vestidos brancos de santidade. Colossenses 3, versos 8 a 12. Despojeis. Verso 22. Descreve o arrependimento do pecado e a submissão a Deus no momento da salvação. Renoveis, verso 23, é um processo. Só pela renovação contínua do Espírito é possível viver a vida cristã. Revistais, verso 24, significa que em Cristo o velho ser já não existe como existia no passado. O novo ser é criado à própria semelhança de Deus. 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 2,20. Versos 25 a 32. Paulo apresenta resumidamente maneiras concretas de como os cristãos despojam a velha vida e se revestem da vida em Cristo. É necessário que se voltem da mentira para a verdade. Versos 25 e 26. Da ira descontrolada para o domínio próprio. Versos 26 e 27. Do furto para o trabalho honesto. Verso 28. Da linguagem que destrói para a que edifica, versos 29 e 30. Da amargura para o amor, versos 31 e 32. Verso 25, a verdade. Como membros um dos outros, Romanos 12, 5, temos que evitar a falsidade em palavra, Colossenses 3, 9, e em ação, 4, 15. Tudo é possível àquele que é instruído na verdade em Jesus. A obra de Deus no mundo é baseada na verdade e nem a igreja, nem os cristãos individualmente podem ser instrumentos adequados para o Senhor usar se não forem leais. Verso 30. Não entristeçais o Espírito. Ao pecar,
quebramos a comunhão com Deus, que é tão santo e não pode contemplar o pecado. Abacuque 1:13. Até que sejamos restaurados depois da confissão e perdão. 1 João 1:9. Verso 32. Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Entre todas as pessoas, aquelas que foram tão perdoadas por Deus devem, com maior razão, perdoar as ofensas relativamente pequenas dos outros contra elas. A maior ilustração dessa verdade está na parábola de Mateus 18, versos 21 a 35.